Para qualquer técnico de futebol, a gente sabe que o tempo é ouro, né? Como é que se aproveita cada minuto em campo ao máximo? Bom, nesta análise a gente vai mergulhar num exercício que é simplesmente fantástico. Ele junta passe, defesa, ataque e finalização, tudo numa atividade só, super dinâmica e de alta intensidade. Pois é, a pergunta que não quer calar: dá para treinar tudo isso de uma vez só? Parece até bom demais para ser verdade, né? Um único exercício que consegue trabalhar as habilidades mais importantes do futebol de um jeito totalmente integrado. Mas sim, é exatamente isso que a gente vai detalhar agora, uma metodologia que combina tudo numa atividade só. E olha, isso não foi uma opinião qualquer, não. A fonte que a gente usou descreve esse treino com essa frase aí, que é bem forte. A palavra-chave aqui para mim é comportamento, porque não se trata só de treinar a parte técnica, mas sim a tomada de decisão, aquela que acontece no calor do jogo, sabe? Beleza, então vamos lá. Tudo começa com a organização do espaço. Uma montagem bem feita é o que vai garantir que o exercício aconteça com a intensidade e o foco que a gente quer. Vamos ver como se faz isso. E o legal desse exercício é que ele é super simples. Não precisa de nada mirabolante. É só o básico que todo campo de treino tem. Um gol, uns cones para marcar o espaço e, claro, as bolas. Ou seja, é totalmente acessível para qualquer time. Certo, agora a parte prática. Como a gente vê aqui, primeiro se marcam dois quadrados, um do ladinho do outro, fora da grande área. É aí que a mágica acontece. Depois, um gol grande, bem no meio, que vai ser o alvo final. E por último, os jogadores que ficam esperando a vez deles se posicionam ao lado do gol, prontinhos para entrar em ação. A dinâmica toda começa com o jogo de posse de bola, o famoso bobinho. O ideal é ser 5 contra 2, e já já a gente explica o porquê. 2 goleiros se revezam no gol, e o mais importante, o treino todo dura só 15 minutos, mas em altíssima intensidade, para simular o ritmo de um jogo de verdade. Ok, campo montado e jogadores a postos, então é hora da ação. Vamos ver o passo a passo de como o exercício funciona e como cada fase se conecta com a outra, criando um fluxo de treino que não para. O fluxo aqui é muito rápido, e é isso que é genial. Primeiro, o técnico define uma meta tipo 10 passes. O time com a bola tem que trabalhar para chegar nesse número. Bateu a meta, o jogador que está com a bola dispara em direção ao gol para finalizar. E na mesma hora, um defensor que estava esperando já sai para marcar, criando um 1 contra 1. É posse, transição e finalização em segundos. E para quem talvez não conheça o termo rondo, nada mais é que o nosso famoso bobinho. É um exercício fundamental para melhorar o passe, a movimentação, a agilidade de raciocínio, tudo sob pressão. Ele é o verdadeiro motor que faz esse treino todo girar. Agora, a genialidade da rotação que mantém todo mundo ligado no 220. Olha só como funciona. Se o defensor ganha a bola no duelo de 1 contra 1, ele é premiado. Ele entra no bobinho para jogar com a bola. E quem perde a bola? Bom, esse troca de função e vai para a fila da defesa. Isso cria um ciclo que não para e que é baseado no mérito. Ninguém fica parado. Depois que o time já pegou o jeito da versão básica, aí a gente pode começar a complicar um pouquinho, no bom sentido, claro. A estrutura do exercício permite umas variações bem interessantes que deixam o treino ainda mais parecido com situações reais de jogo. Este slide aqui mostra isso perfeitamente. Em vez de ser sempre 1 contra 1, a gente pode criar cenários de vantagem ou desvantagem numérica. 2 atacando contra o defensor, 2 contra 2 ou até 3 contra 2. Isso força os jogadores a pensar rápido, a aprimorar a triangulação, as ultrapassagens, a cobertura, tudo. Um exercício excelente como esse precisa de uma orientação excelente também. O papel do técnico aqui é crucial para tirar o máximo de cada jogador. Então, o que exatamente ele precisa observar e corrigir? Durante o bobinho, o treinador tem que ser a voz ativa. Ele pode limitar o número de toques na bola para aumentar o desafio, por exemplo. Tem que exigir que o pessoal jogue de cabeça erguida, fazendo a leitura do jogo. E, claro, reforçar sempre. Quem está sem a bola tem que se mexer o tempo todo para ser opção de passe. E na hora de chutar para o gol, o trabalho do técnico continua. Tem que incentivar a criatividade. A ideia não é criar robôs. Os jogadores precisam ser estimulados a variar o chute. Uma hora chutar rasteiro, na outra a meia altura. Uma bola colocada, outra com mais força. É essa variedade que cria jogadores mais completos. E para a gente fechar, fica uma reflexão.
Vimos aqui uma estrutura incrivelmente versátil. Agora, pensando nas necessidades de um time específico, seja para melhorar cruzamento, tabela ou a pressão pós-perda, que pequena mudança ou regra poderia ser colocada para levar esse exercício para outro nível? A resposta para essa pergunta pode ser aquele detalhe que transforma o desempenho de um time inteiro. Descrição do exercício. Rondos, com finalização nas balizas. É um exercício para combinar a prática de passe, organização ofensiva, organização defensiva e finalização nas balizas. O rondó tem como objetivo, após o roubo da bola, finalização nas balizas. É um exercício perfeito para dominar o comportamento de todos os jogadores envolvidos. Organização do exercício. Balizas, pratos para demarcação e bolas. Configure 2 quadrados um do lado do outro, fora da grande área, e uma baliza grande no setor intermediário do campo, conforme a animação. 5 jogadores vermelhos e 5 jogadores amarelos para o rondó, 2 guarda-redes para as balizas e os treinadores. Posicionar o restante dos jogadores ao lado das balizas, conforme a animação. Duração de 15 minutos com intensidade alta. Execução do exercício. O exercício começa com o treinador na sua escolha, estipulando uma quantidade de passes no rondó, e após a execução dos passes, um dos jogadores com a bola em domínio, partir para uma das balizas para finalizar. Em seguida, qualquer jogador do lado da baliza, faz o movimento de defender a sua baliza, no 1 contra 1, conforme a animação. Caso os defensores da baliza recuperem a bola, partem em direção ao rondó, trocando de posição com o defensor do rondó, e agora se posicionará ao lado da baliza o defensor do rondó, fazendo o rodízio, conforme a animação. Variações. Jogar com duelos fora do rondó, 2 contra 1, 2 contra 2 ou 3 contra 2, conforme a animação. Observações do treinador. Limitar o número de toques, quando solicitado pelo treinador. Lembre-se de manter a cabeça erguida e os olhos na bola. Ter consciência da obrigatoriedade de ser sempre solução para a linha de passe. Incentivar os jogadores no momento da finalização, usar uma variedade de técnicas de finalização, como finalização baixo, médio ou alto.